Alô. Bom dia, senhoras e senhores. Solicitamos a todos que ocupem os seus lugares e silenciem os seus aparelhos celulares para darmos início. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos dar início ao nosso evento. Neste momento, recebemos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Josier Marques Vilar, e o governador do Estado do Paraná, senhor Carlos Massa Ratinho Júnior. Queremos fazer um agradecimento ao apoiador deste evento, Cartório 15. Convidamos a senhora Maria Fernanda Oliva, gerente comercial da CRJ, para uma breve apresentação. Boa tarde. É com entusiasmo que anunciamos o desenvolvimento do Ninho do Empreendedor, uma iniciativa estratégica da CRJ, com apoio institucional da Firjan, Sebrae, Fecomércio e parceiros, que nasce para transformar a jornada de quem deseja empreender e expandir o seu negócio no estado do Rio de Janeiro, a ser inaugurado brevemente. Inspirado no modelo Poupa Tempo, o Ninho será uma porta de entrada única e inteligente para o ecossistema empresarial fluminense. Mais do que atendimento, oferecerá direcionamento, soluções ágeis e acesso direto a instituições públicas e privadas que apoiam o desenvolvimento de negócios. Um dos grandes diferenciais do Ninho será a criação do Núcleo de Inteligência de Dados, que reunirá informações estratégicas sobre hábitos de consumo, perfis regionais e dados socioeconômicos com georreferenciamento. Isso permitirá uma tomada de decisão mais segura, baseada em evidências, ajudando a reduzir riscos, alocar melhor os recursos e identificar oportunidades com mais precisão. Trata-se de um salto em direção à cultura da decisão orientada por dados, promovendo inovação e competitividade em todo o ecossistema empresarial. A estrutura física do Ninho, sediada aqui na CRJ, contará com atendimento consultivo, coworking, espaço para mentorias e eventos, além de tecnologias como CRM e inteligência artificial, treinada para o atendimento inicial. Mais do que um projeto, o Ninho do Empreendedor é uma plataforma viva de inclusão produtiva, inovação e prosperidade para o Rio. E, por falar em futuro, vem aí o terceiro Fórum Rio Empreendedor. Nesta edição, trará novas conexões, formatos, e o tema central será: o Rio que queremos é o Rio que oferece um mar de oportunidades para quem deseja aqui viver, trabalhar, empreender, investir e visitar.
Este ano, o foco estará em um pilar fundamental, a segurança como base para um ambiente de negócio sustentável, estável e inclusivo. Estamos abertos a patrocínios e apoios. Construiremos juntos um modelo ideal para cada parceiro. Vamos transformar o Rio de Janeiro em um território fértil para quem empreende, investe e acredita. Para fazer a abertura e a condução dos trabalhos, convidamos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Josier Marques Vilar. Bem, muito bom dia a todas e a todos. Muito bom dia, governador Ratinho Júnior. É uma grande honra recebê-lo aqui na Casa de Mauá. Como o senhor sabe, o Barão de Mauá foi o terceiro presidente desta nossa associação, que é a mais antiga associação empresarial do país, fundada em 1809. Esse legado de empreendedorismo, de inovação, de acreditar, de fazer as coisas acontecerem, de industrializar o país, que foi a experiência que Barão de Mauá teve e nos deixou, eu fico muito feliz de encontrar aqui hoje, de receber na nossa associação um governador de um estado que, jovem, foi o deputado estadual mais votado do seu estado, jovem foi o deputado federal mais votado do seu estado e jovem é o mais jovem governador do Brasil em atividade no momento, com um índice de aprovação gigantesco no estado do Paraná. Se os paranaenses acharam que ele é um excelente governador, eu disse há pouco, nós temos muito o que aprender com ele aqui nos nossos estados do Brasil. Eu acho que a sua experiência no modelo de economia colaborativa é muito importante para que nós possamos absorver as boas práticas que o senhor tem introduzido no seu estado e fazer aqui também um modelo exemplar de um estado empreendedor, inovador, como tem sido feito um esforço gigantesco pelo prefeito Eduardo Paes e pelo governador Cláudio Castro, com a sua equipe, de tentar melhorar o ambiente de negócio no Rio de Janeiro, para que o Rio possa ser um lugar cada vez mais atrativo e seguro para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e para se visitar. Antes de passar a palavra ao nosso governador, eu queria agradecer muitíssimo a presença entre nós do secretário da Casa Civil do Governo do Estado, Nicola Missioni, do senhor Aquiles Barreto, secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, de Alberto Zafran, subprefeito do Centro do Rio, do jornalista Cláudio Magnavita, do secretário de Comunicação do Paraná, Kleber Mata, do presidente da Associação dos Correspondentes Estrangeiros do Rio de Janeiro, Edmar Figueiredo, do presidente do Podemos, Felipe Pereira, do vereador Flávio Vale, do radialista Francisco Barbosa, do secretário de Esporte do Paraná, Hélio Virbisky, do desembargador e querido amigo Henrique Figueira, do presidente Ivan Gontijo, que eu não sei se já chegou, mas está chegando, o presidente da Bradesco Seguros, do secretário especial de Proteção e Defesa do Consumidor, João Pires, do presidente do Investe Paraná, José Eduardo Becking, do pastor Everaldo, eu não sei também se já chegou, o pastor Everaldo, do vice-presidente do partido Podemos Nacional, do vereador Salvino Oliveira, secretário municipal de Proteção e Defesa dos Animais, e de Sidney Levi, presidente da Investe Rio, e Maria Silvia Marques, secretária de Projetos Especiais da Prefeitura do Rio de Janeiro. Agradecendo a essas pessoas e na pessoa do presidente do Conselho Superior da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Rui Barreto Filho, eu agradeço a cada um dos associados, a cada um dos beneméritos, a cada um dos convidados que estão conosco hoje nesse dia que eu considero muito importante para todos nós,
nesse momento de compartilhamento de experiências públicas que tragam benefícios para o setor privado. Governador, uma honra recebê-lo e a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Eu quero agradecer muito aqui o presidente José pela oportunidade de estar, pelo convite de estar aqui na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Eu acho que vou falar de pé que fica mais fácil para o pessoal, para ouvir o pessoal lá atrás. Essa associação que é a associação mãe de todas as associações comerciais do país, e para mim é um privilégio poder estar aqui hoje trocando experiência, né, ouvindo, aprendendo do setor produtivo, o que o Rio de Janeiro tem feito, e passar um pouco daquilo que também nós estamos buscando fazer no estado do Paraná. E dizer das coincidências, né? O patrono praticamente aqui da Associação Comercial, o Barão de Mauá, e na Associação Comercial do Paraná é o Barão de Cerro Azul, que é o nosso patrono, foi um dos maiores exportadores do país. A nossa associação também é uma associação centenária, mais que centenária, inclusive, e para nós é um motivo de muita alegria estar aqui. Eu agradeço muito essa oportunidade. Nós temos uma relação comercial no estado do Paraná muito forte. O meu vice-governador, que é o Dr. Darcy Piana, meu vice-governador, que é o Dr. Darcy Piana, ele, nos 2 mandatos, ele é presidente da FEComércio do Paraná já há um bom tempo. Então nós temos uma relação muito forte. Ele foi o indicado na nossa chapa de vice para representar o setor do comércio do Paraná. Então a gente tem uma afinidade muito grande com esse setor produtivo que gera tanto emprego no nosso país. Agradecer muito aqui a presença de todos vocês, cumprimentando a Michele Novaes, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, representando a associação. Agradecer aqui a todos que estão presentes, que vieram prestigiar o pastor Everaldo, presidente do Podemos, o Felipe Pereira, que foi deputado junto comigo, o Eduardo Jorge, que é do Rio de Janeiro, mas é um investidor do estado do Paraná aqui presente, além do nosso time, representantes do deputado Hugo Leal aqui presente também, meu muito obrigado, e agradecer aqui o doutor desembargador Ricardo Couto, que está aqui presente também, que veio nos dar a alegria de fazer parte desse momento. O almirante Risden, que é um grande amigo, foi presidente da Itaipu Binacional, inclusive foi um dos que fez a ponte para esse evento acontecer. Hoje trabalha com a gente na Sanepar, que é uma grande empresa de saneamento do nosso estado. E no mais, agradecer a todos os presentes aqui. Eu fico muito feliz de poder ter a oportunidade de falar do meu estado. O Paraná, que é um estado que é a 4ª economia do Brasil, passou a ser a 4ª economia do Brasil. Nós éramos 5º, passamos o Rio Grande do Sul, e nós somos a 5ª população e somos o 3º na indústria e com um comércio historicamente também muito forte. O setor de serviço do estado do Paraná, ele é muito forte. E o Paraná conseguiu dar um salto em algumas áreas, mudando a lógica da gestão pública, que muitas vezes no setor privado isso já acontece bastante, mas no setor público ainda infelizmente não. Pouco, e a gente tem buscado tentar fazer essa mudança de visão, que é a cultura do planejamento, né? Geralmente o gestor público no Brasil, ele assume, ele toca os 4 anos e fala, eu vou tocar meus 4 anos, o próximo que vier que se vire. E isso lamentavelmente é muito ruim para a sociedade, né? Nós buscamos aprender com os asiáticos, que pensam 50 até 100 anos na frente, né? Os europeus já fazem isso há muito tempo, né? O norte-americano também já faz. E eu acho que a minha responsabilidade, fazendo parte de uma nova safra da política do Paraná e de certa forma do Brasil, é mudar essa cultura, criando uma cultura de planejamento a médio e longo prazo para os nossos estados, para os municípios e assim por diante. O meu secretário de planejamento, que agora é secretário de cidades, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino incerto. E lá no Paraná nós optamos em ter o futuro, por isso planejamos muito bem as ações que nós queremos fazer no dia a dia. E nesse planejamento que nós buscamos fazer no Paraná, nós criamos um olhar para dentro daquilo que nós fazemos de melhor, que é a nossa vocação, que geralmente é uma vocação natural que alguma cidade, um estado ou uma região tem, que é que os países do primeiro mundo já fazem. Achar sua vocação, se especializar nessa vocação e fazer dessa vocação uma base econômica importante.
E nisso nós fizemos, no estado onde nós encontramos uma vocação, que é a produção de alimentos, que o Brasil é muito forte, mas mais do que produzir o grão, colocar no navio e exportar para os asiáticos, engordarem os seus porcos, os seus frangos, nós passamos a ser o supermercado do mundo, que é transformar a industrialização de tudo aquilo que é produzido, desde uma proteína animal, que gera muito emprego, até produtos derivados, por exemplo, da mandioca, que se faz a fécula de mandioca, e que transforma em luva cirúrgica, que transforma em equipamento tecnológico para o pré-sal, que hoje é utilizado, e o Paraná foi construindo toda essa cadeia produtiva que passou a ser essa terceira força industrial do Brasil. Então nós achamos a nossa vocação, que é a produção de alimentos, e transformar isso em supermercado do mundo. Passamos a ser o maior gerador de energia limpa do Brasil, 20% de toda a energia do país é gerada no Paraná, e 98% delas é uma energia limpa, renovável. E utilizamos isso como atração de investimentos para empresas que têm essa preocupação com a sustentabilidade, né, com essa economia verde que hoje é tão forte e que o mundo fala tanto, e isso fez com que o Estado passasse a ser um grande atrativo para grandes indústrias. E na nossa parte, no setor público, é organizar a casa. E aqui eu quero fazer uma homenagem pública a um carioca, que está aqui inclusive, que é o professor René Garcia, que foi o meu secretário da Fazenda desde o primeiro dia que eu assumi o governo, e que organizou as contas do Estado. Ele é muito mão de vaca, não deixava eu gastar. E o professor René Garcia, professor da FGV, foi o meu secretário da Fazenda até um ano atrás, agora passou a ser o nosso presidente do BRDE, que é o nosso BNDES do Sul, que a gente chama, né, só para fazer uma referência, mas ele foi quem organizou as contas do Estado. Hoje o Paraná é Capag-A, primeira vez na história, desde o Plano Real, nós passamos a ser Capag-A+, que é a melhor saúde fiscal e financeira do Brasil, e também o mais é de transparência, e nos deu a oportunidade de ter ter a maior poupança pública do Brasil, é do Paraná. Só para os senhores terem uma ideia, o que nós construímos, e como eu falei aqui a referência do professor René Garcia, junto do ajuste fiscal, diminuição de secretaria, diminuição de autarquias, cargo comissionado, modernização da máquina pública, nós conseguimos hoje, o Paraná tem mais, se eu quisesse pagar hoje toda a dívida do Estado, que foram contraídas ao longo de 20, 30 anos, mais precatório, que tem que se pagar até 2029, enfim, eu conseguiria pagar toda a nossa dívida hoje e ainda sobraria quase 8 bilhões no caixa para a gente tocar a nossa vida. Então, uma demonstração da saúde financeira e fiscal do Estado do Paraná. Cumprimentar aqui meu amigo Nicola, secretário da Casa Civil, representando o governador Cláudio Castro, que nós temos um trabalho também vamos dizer, trabalhar muito junto, né, Nicola? Enfim, então nós conseguimos organizar bem a casa. Isso nos deu a oportunidade de pensar em áreas estratégicas, por exemplo, como a educação. Quando eu assumi o governo, o Paraná era 7º lugar no IDEB, hoje nós temos a melhor educação do Brasil há 5 anos. E mudamos uma cultura da educação que, lamentavelmente, ao longo dos últimos 40 anos, pouco evoluiu, apesar da boa dedicação dos nossos professores do Brasil, que é fazer com que nas escolas a gente possa ter a cultura do empreendedorismo. Então o Paraná foi o primeiro estado do Brasil a ter a educação financeira no currículo escolar. Hoje os meus alunos aprendem empreendedorismo, associativismo, cooperativismo, oratória e educação financeira familiar. Nós estamos ensinando os meninos que comprar uma geladeira à prestação, você vai ter que pagar 3 geladeiras, para que ele possa ensinar para os pais deles a cultura de não se endividar e automaticamente criar uma geração também que não fique endividada. Então colocamos educação financeira no currículo escolar, colocamos robótica dentro das escolas, colocamos programação. Hoje eu tenho 500 mil de alunos aprendendo programação no currículo escolar pedagógico da escola. O que eu estou fazendo com isso? Nós estamos criando um berçário de mão de obra para a tecnologia. E por que isso? Nos próximos 10 anos,
As profissões que ainda serão criadas, 65% delas serão criadas na área de tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Paraná é um dos estados que mais tem startups do Brasil. Nós temos 3 unicórnios no estado do Paraná, que são empresas de tecnologia que valem mais de $1 bilhão. Trouxemos a TCS, que é a maior empresa indiana na área de tecnologia, com 600 mil funcionários no mundo, e colocamos ela em Londrina, para atender o seu mercado da América do Sul. E por que eles foram para o Paraná? Justamente por causa desse berçário de mão de obra na área de tecnologia. Hoje eu tenho dezenas, eles têm 3.500 funcionários nessa sede. Em 2 anos a 3 anos vão chegar a 10 mil funcionários na área de programação, e muitos deles são alunos de escola pública que hoje prestam serviço para essa empresa, alguns até de casa, salário entre 5 mil e 15 mil reais. Início de carreira é o dobro da média salarial do Brasil. Então é aonde vai se crescer muito esse setor de inovação. Então nós estamos fazendo um berçário de mão de obra, com esse berçário atraindo muitas empresas de tecnologia que estão se instalando no estado do Paraná. Além disso, o fortalecimento do comércio, criamos o Banco da Mulher Paranaense. Hoje nós temos linhas de crédito de juros zero para as mulheres que querem empreender no nosso estado, que é uma parceria, inclusive, presidente José, junto com a Associação Comercial do Paraná e com as associações comerciais municipais. Eu não tenho, através da minha agência de fomento, como ter uma central de atendimento em cada cidade. Então, quem faz essa ponte para mim são as associações comerciais locais, que faz o atendimento, faz a busca, faz a prestação de serviço, junto com a Fomento Paraná. E com isso, nos ajudou a dar esse salto no PIB. Nosso PIB do Paraná, eu peguei com 460 bilhões, o ano passado fechamos 719, e eu quero entregar até o final do meu mandato com o PIB do Paraná dobrado em 8 anos. O Banco Central colocou o Paraná nos últimos 2 anos como o estado que tem o maior crescimento econômico da sua atividade econômica, quase 7% de crescimento ao ano, e nós estamos num momento onde, com a maior geração de emprego com carteira assinada da nossa história, tanto para homem, mulher e jovem, 83% da população adulta trabalhando com carteira assinada. Hoje, nós estamos num momento de pleno emprego, os índices mundiais dizem que quando você tem 6% de desocupação, você está em pleno emprego. O Paraná está com 3% de desocupação. Hoje nós temos mais vagas de emprego do que gente para trabalhar. Nós temos 25 mil vagas em aberto no dia de hoje, que estão aptas a receber mão de obra, e isso fez com que o estado pudesse crescer bastante. Crescemos muito no setor da construção civil. Nós lançamos o programa Casa Fácil Paraná, que é o maior programa de construção de casa própria do país, 110 mil casas entregues e sendo construídas. Esse programa foi uma ideia que nós tivemos, onde a grande dificuldade de se construir casa e de vender essas casas é porque as pessoas não conseguiam a linha de financiamento da Caixa Econômica, porque elas tinham que dar entrada na Caixa Econômica de 10% daquilo que ela vai financiar, que girava em torno de 15 a 20 mil reais. E eu fiz um programa, através do Casa Fácil Paraná, uma lei, onde o Estado dá entrada para essa família até 4 salários mínimos de renda. Com isso, nós fizemos o programa explodir, nós investimos 1 bilhão e 400 nesse programa, e já gerou de riqueza, de novas casas construídas, com dinheiro do setor privado, 18 bilhões de investimento, 180 mil empregos gerados com esse programa Casa Fácil. E hoje, como eu cobro 12% de ICMS, já me voltou 2 bilhões, eu já estou no lucro, em 600 milhões de reais. Então passou a ser uma roda gigante de investimento no setor da construção civil, que é tão importante e que gera muito emprego. Então, com isso, nós conseguimos dar um salto no estado do Paraná em qualidade de vida, e nos deu, com todas essas decisões que não são fáceis, são difíceis, você enxugar a máquina pública, gastar menos do que arrecada, e tem um ditado que quem não cuida das contas públicas não consegue cuidar dos mais pobres, dos mais humildes. Nós fizemos essa lição de casa, e isso nos deu a oportunidade, por exemplo, de hoje ter o maior programa de urbanização da América do Sul.
eu estou asfaltando todas as ruas, com galeria, calçada, iluminação de LED em 100% da cidade, e todas as ruas, 100% de 323 cidades de uma só vez. É a maior urbanização da América do Sul, elevando a qualidade de vida dessa população, aumentando o IDH, melhorando a qualidade de vida das pessoas que moram, mas acima de tudo dando cidadania, dando dignidade. É impressionante, quando você urbaniza uma rua que era de chão batido, automaticamente a pessoa dona da casa, que tem o seu imóvel valorizado em 20%, 30%, 40% até, já começa a pintar o muro, começa a arrumar o portão, começa a reformar a casa, porque ela passa a se sentir um cidadão a partir daquele momento. E tirando a Dona Maria, o seu Zé da Poeira e da Lama. E além disso, na parte de infraestrutura, há investimento pesado. Quando eu comecei o meu governo, nós criamos o Banco de Projetos. Um dos grandes problemas do Brasil é a falta de projeto. Às vezes não é falta de dinheiro, é falta de projeto. Então eu criei o Banco de Projeto, peguei o BID, pegamos 300 milhões de reais do BID e coloquei tudo em projeto. Duplicações, terceiras faixas, viadutos, trincheiras, ampliação do nosso porto de Paranaguá. E nesse meio tempo nós fomos organizando o caixa, e quando nós começamos a ter o caixa organizado, começou os projetos ficarem prontos. E nisso nós começamos aí a implantar, hoje que é o maior volume de obra de infraestrutura no Brasil, mais que o próprio Estado de São Paulo, que é uma máquina gigante de obras e de infraestrutura para modernizar a logística do nosso Estado. Inclusive, eu estou construindo, algumas já entreguei, 13 rodovias em concreto, como é nos Estados Unidos e na Alemanha, que é o futuro da logística brasileira, porque o concreto hoje ficou entre 15% e 20% mais caro que as rodovias feitas de base de petróleo, né, do asfalto convencional. Então hoje já vale a pena investir em concreto, porque o concreto tem uma durabilidade que é o dobro do asfalto convencional. Então com isso, nós conseguimos, presidente, de alguma maneira, posicionar o Paraná no momento que para nós nos orgulha muito, né? Com a melhor educação do Brasil, o estado mais sustentável do país, com uma geração de emprego muito forte, atraindo investimento em tecnologia, o setor de serviço crescendo muito, e isso a gente se espelha muito no Rio de Janeiro, porque o turismo é algo que é uma grande ferramenta para se gerar riqueza. O Brasil ainda trabalha muito mal isso, poucas cidades e estados conseguem fazer isso, como o caso do Rio de Janeiro. Nós temos Foz do Iguaçu, que é a nossa pérola, né, o nosso cartão de visita, a própria cidade de Curitiba, mas o Paraná tradicionalmente não trabalhava isso como uma maneira de fomentar a sua riqueza. Então nós estamos fazendo isso muito forte, tanto é que a gente vem crescendo muito, segundo o Ministério do Turismo, na atração de investimento do turismo, porque o turismo é deslocamento de PIB, né? É você pegar o dinheiro de lá e trazer para cá. Então nós estamos fomentando muito isso também nesse sentido, para que a gente possa gerar muita riqueza no setor de serviço, que é o caso aqui do Rio de Janeiro, que tem um bom exemplo. No mais, eu acho que a gente tem uma política muito forte da agricultura, do agronegócio, gerar emprego, mas a ferramenta desse salto que nós demos foi planejamento, organização. Como eu falei, o problema do Brasil não é falta de dinheiro, é falta de organização e planejamento e saber alocar o dinheiro onde é necessário. Eu tenho dado um exemplo, que não é uma crítica, mas é uma reflexão que nós temos que fazer. Com esse programa que eu estou fazendo de urbanização, que é o maior da América do Sul, para pavimentar tudo com galeria, calçada e iluminação de LED, 323 cidades, eu estou investindo no final do programa em torno de 4,5 bilhões para resolver o problema de 323 cidades. Só a título de exemplo, nós estamos investindo na COP, que é um bom evento, um evento que tem que ser feito mesmo, mas só na COP, um evento para 30 dias, 6 bilhões de reais. Daria para urbanizar mais de 500 cidades do Brasil. Então é uma demonstração que o Brasil, infelizmente, não consegue, com organização, eleger prioridade e muitas vezes coloca dinheiro onde não vai trazer benefício para a população. E acima de tudo é destravar o Brasil. O Brasil precisa mais do que nunca ser destravado. E eu vou dar um exemplo para vocês. Como nós somos um grande produtor de alimentos no estado do Paraná, eu falo que a gente tem se transformado no supermercado do mundo. Quando eu assumi o governo, uma licença ambiental para um simples aviário, que é um barracão de 150 metros, por exemplo, demorava
em média de 12 a 14 meses para ter uma licença ambiental. Eu criei um negócio chamado Descomplica Paraná, que é para aviário, granja de porco, um tanque de peixe, que lá nós somos o maior produtor de peixe de água doce do Brasil, uma simplificação na licença. Ele pega um engenheiro ambiental, ele faz, ali esse engenheiro ambiental faz o projeto, ele assina como responsável, autodeclaração, automaticamente tem a licença ambiental desse empreendimento. Só para vocês terem uma ideia, o fato de eu ter feito isso, uma das cooperativas do estado do Paraná, que se chama LAR, que fatura 26 bilhões de reais, ela conseguiu construir 500 aviários. Com esses 500 aviários, ela abriu um novo frigorífico para 7 mil empregos. Só o fato de ter destravado as licenças ambientais. Então, o Brasil precisa ser destravado, tirar a burocracia da frente do empreendedor, porque nós temos empreendedores fortes, arrojados. Outro exemplo que eu dou, o maior problema ambiental, a gente muitas vezes quando discute meio ambiente, fala de árvore, que é mais simbólico, né? Mas o maior problema contra o meio ambiente se chama falta de saneamento básico, o esgoto. Nada polui mais do que o esgoto e nada mais prejudica uma sociedade, uma família, as pessoas do que um esgoto a céu aberto. Hoje no Brasil, para eu fazer uma obra de saneamento, onde eu vou resolver um problema de saúde e um problema ambiental, eu preciso de uma licença ambiental que muitas vezes demora 1 ano e meio para ser liberada. Então é uma falta de raciocínio lógico. Eu fiz uma central, eu estou fazendo uma obra de um reservatório que vai dar água potável para 600 mil pessoas na região metropolitana, que é uma nova área de reservatório de água potável. Eu fiquei 1 ano e meio esperando o IBAMA não me autorizar, porque o IBAMA nem precisa da autorização, eu só preciso da anuência. É só dizer que eles estão cientes do projeto. 1 ano e meio esperando um investimento de quase 200 milhões de reais, licitado com a obra iniciada, que teve que parar porque o IBAMA tinha que dar a anuência. Então, a hora que você destrava o Brasil, se a gente conseguir destravar o Brasil, eu acho que a gente vai avançar bastante. E para finalizar, para depois ir para qualquer tipo de pergunta, se vier a ter, eu estou muito entusiasmado com o Brasil, porque existe uma nova safra no país. E quando eu falo nova safra, eu não falo de idade, eu falo de tese, de projeto, de visão de país moderno, que está vindo com uma cabeça realmente de querer fazer uma grande transformação do Brasil, e modernizar o Brasil, e criar um novo momento para o país. Nós temos a melhor safra de governadores dos últimos 30, 40 anos, de qualquer região do Brasil. Se você pegar, você vai ter bons exemplos. E existe um ambiente político saudável entre os políticos dessa nova geração. Eu falo mesmo pelo COSUD aqui, onde hoje o governador Cláudio Castro é o nosso coordenador, dos governadores do Sul e Sudeste, o próprio prefeito Eduardo Paes, que também faz parte dessa nova safra, e que tem feito um grande trabalho aqui à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro, com uma visão moderna da máquina pública. Então nós temos uma nova safra com uma visão de país, que eu tenho certeza que juntos, se a gente tiver a consciência de se juntar no sentido de colaborar com o Brasil, nós vamos poder fazer esse país ser uma potência. O Brasil, com um bom planejamento, uma boa organização, com foco, tem capacidade em 10 anos de ser a 4ª, 5ª economia do mundo. É só se organizar e planejar e fazer com que o dinheiro chegue, de certa forma, com eficiência para o cidadão brasileiro que tanto merece. Muito obrigado, parabéns, fico muito feliz e honrado de estar aqui com vocês hoje. Bem, eu tinha preparado umas perguntas para o nosso governador Ratinho, mas ele já respondeu tudo, ele foi perpassando os pontos mais relevantes, e eu vou formular algumas outras coisas aqui, muito particularmente alguns temas que são assim, motivo de grande preocupação da população brasileira. Um deles, governador, é a questão da segurança. O senhor sabe, eu sou médico, como o senhor sabe, e eu posso lhe afirmar de forma bastante segura que o medo
é uma coisa boa quando ele acontece assim, episodicamente, sazonalmente. Porque o medo, ele libera um nível de estresse, de adrenalina, que faz você reagir, ficar mais atento, seus sentidos ficam mais aguçados. Mas o medo recorrente, crônico, ele leva a uma condição física de desgaste que nós denominamos de fadiga. E a fadiga, que é gerada pelo estresse contínuo, faz com que as pessoas se deprimam, se desanimem, percam o sono, percam a libido, percam o apetite, enfim, percam o amor pela vida. E as pessoas no Brasil, elas estão muito amedrontadas de uma forma continuamente. Não é uma característica do Rio de Janeiro. Eu tenho absoluta certeza que todos os estados do Brasil passam por esse movimento do medo contínuo, de sair à rua, o medo da criminalidade, da insegurança, a pessoa não poder sair à noite para ir num restaurante a pé, fica pensando se aquilo ali vai ser motivo de assalto, disso, daquilo. Esse medo contínuo leva a essa condição que desanima a população, leva à depressão, a um descrédito. Como é que o senhor pretende, ou como é que o senhor tem tratado esse assunto no Paraná, de enfrentar a questão da insegurança pública, e que pensamento o senhor tem que possamos estar utilizando Brasil afora para que retomemos uma condição de viver sem medo contínuo de sair às ruas, medo de ser assaltado, de ser morto, de ser assassinado, dessas coisas que do dia a dia levam a população a essa baixa autoestima de ser brasileiro. Olha, o assunto segurança pública, né, hoje é possivelmente a maior pauta entre os brasileiros e talvez seja um grande desafio do país em buscar trazer solução. Nós estamos no Paraná num bom momento de combate à criminalidade. Nós estamos no menor nível de criminalidade dos últimos 17 anos. Isso é fruto de muito trabalho, né? Obviamente não é simples ter essa evolução, mas eu penso que você tem que dividir a segurança pública ou a estratégia de combate à criminalidade de duas maneiras. Primeiro, a jurídica, vou deixar para um segundo momento, mas a parte operacional. A criminalidade na rua, ela está diretamente relacionada à boa ou má gestão de presídios. A gestão carcerária, boa, positiva, ela influencia no bom desempenho dos policiais e do combate à criminalidade. Então, o que nós fizemos no Paraná? Eu assumi o governo, nós tínhamos 12 mil presos em delegacia. Era o estado que mais tinha preso em delegacia. Então, eu construí 14 presídios em 2 anos. Tiramos esses presos das delegacias e colocamos nos presídios, que é o local adequado que eles têm que estar. Criei a Polícia Penal para fazer gestão. Quem fazia gestão era ainda a Secretaria de Segurança com a Polícia Civil. Então, o meu delegado ele era servidor de marmita para preso. Então, tiramos os presos dentro da delegacia, colocamos nos presídios, criei a Polícia Penal, que faz a gestão hoje desses presídios. Os delegados passaram a ser investigadores, que é a missão deles, né, para analisar e solucionar crimes. Fizemos uma reforma na carreira das polícias, reforma na carreira da estrutura da Secretaria de Segurança Pública. Saímos de 2 bilhões e 300 de orçamento para 8 bilhões de orçamento, quase 1 bilhão por ano de novo orçamento, de mais 1 bilhão a mais no orçamento da Secretaria de Segurança Pública, e fomos, através de muita informação, tecnologia e número, detectar onde eram os pontos problemáticos do estado do Paraná. Por exemplo, quando eu cheguei no governo, eu comecei a perguntar quais as informações estatísticas que a Secretaria tem. Nós temos, mas não usamos muito. Quer dizer, não tinha-se o hábito de usar informação numérica, um BI, por exemplo, não tinha. Então, quando eu peguei e mandei ir a fundo, 50% dos homicídios do meu estado estava em 10% das cidades. Das 399, estava em 40 cidades,
os 50% dos homicídios. Eu falei, bom, se nós temos 50% dos homicídios em 10%, vamos focar boa parte ou metade da nossa força nos 10% das cidades que tem problema. E nos demais nós vamos nos organizando. Então nós começamos a fazer isso através de muito estudo numérico, para poder, muito dinheiro, muito, né, investimento nas polícias, mas em cima de estatística. E nós conseguimos ir diminuindo cada vez mais. E esse ano, se continuar no ritmo que nós estamos, nós vamos bater o menor índice de violência da nossa história, em todas as áreas, né, homicídios, roubos e assim por diante, que é o que os números hoje estão demonstrando. A outra é política de fronteira. Nós criamos a polícia de fronteira, que é com a polícia militar, que o Paraná faz divisa com o Paraguai, nós fazemos divisa com a Argentina, fazemos divisa com o Mato Grosso do Sul, fazemos divisa com Santa Catarina e fazemos divisa com São Paulo. Então nós somos um estado que tem realmente as dificuldades que qualquer fronteira tem. Então criamos uma polícia de fronteira, que é os batalhões de fronteira, para fazer um cerco, vamos dizer assim, vivo com as nossas polícias, e obviamente fomos estruturando todo esse trabalho agora com muita tecnologia. Até tenho visto muitos exemplos. O Rio de Janeiro está com um bom exemplo na área de tecnologia, São Paulo está com um bom exemplo, o Espírito Santo está com um bom exemplo, Santa Catarina historicamente investe muito em tecnologia, e nós estamos fazendo a mesma coisa, que é um programa chamado Olho Vivo. No meu estado a gente colocou o programa Olho Vivo, que daí é câmeras, reconhecimento facial, reconhecimento de placa, para poder avançar. Agora, o grande problema do Brasil não é prender bandido. Nós prendemos bandido e prendemos demais. O problema do Brasil é soltar bandido. Nós soltamos muito bandido porque as nossas leis são muito brandas. Hoje, uma pessoa que assassina um trabalhador, ela vai pegar 8 anos na sua pena, com 2 ela está liberado. Então nós temos que fazer uma revisão do Código Penal, das leis penais, para endurecer a criminalidade. E eu tenho uma tese que eu acho que tinha que ser discutida, que de alguma maneira, na minha visão, facilmente a gente avançar bastante na questão da punição, é deixar que cada estado faça a sua lei, o seu Código Penal. Cada estado possa fazer o seu endurecimento de pena, porque daí, até porque os crimes são diferentes, os estados são diferentes, o Brasil é um país continental, a realidade do norte não é a mesma realidade da criminalidade do sul, que não é a mesma do sudeste, para que automaticamente a gente possa ter uma punição maior, porque ao longo dos últimos 30 anos, o Congresso Nacional não assumiu a pauta de segurança pública como uma prioridade. Então, se não assumiu, deixe os estados poderem legislar em cima disso, que eu acho que a gente vai ter um avanço. Eu não sei se todo o estado isso vai acontecer, porque cada um é uma realidade, mas se eu mandar uma lei hoje, fazendo que alguém que comete um crime contra a vida, que mata um trabalhador, vai ficar 40 anos na cadeia sem chance de sair, na minha Assembleia Legislativa vai passar. Eu estou resolvendo um grande problema para a sociedade. Então eu acho que isso tem que ser pensado inclusive pelos grandes juristas, e quando eu estou falando isso aqui não é uma ideia minha, porque eu não sou nem jurista. Foi alguns inclusive do setor da justiça, desembargadores da área criminal, que falaram, olha, muitas vezes eu tenho que dar uma canetada aqui com dor no coração, mas é o que a lei determina, e soltando um bandido porque a lei determina aquilo. Então eu acho que a partir do momento que a gente demonstrar para o criminoso que ele vai ser punido, e vai ser punido com rigor, eu tenho certeza que nós vamos avançar também bastante. E um outro, aí para finalizar, uma outra pauta que é importante na segurança pública é o governo federal, e eu não critico esse governo, porque isso é historicamente que vem acontecendo, assumir a política de fronteira do país. Hoje nós não temos nenhuma política de fronteira, fazendo divisa com o Peru, com a Bolívia, com o Paraguai, nós não temos nenhuma política de fronteira de defesa para bloquear a entrada de coisa ruim. O Brasil não produz cocaína, o Brasil não produz maconha, o Brasil não produz crack, o Brasil não faz AR-15, isso entra pelo país. Então nós temos que ter uma política de fronteira rigorosa. Eu estava até dando um exemplo esses dias, nós temos em Curitiba 3 batalhões do Exército. Qual é a necessidade de ter dentro da cidade de Curitiba 3 batalhões do Exército? Vamos colocar na fronteira com o Paraguai, vamos colocar na fronteira com a Argentina, vamos colocar na fronteira do Mato Grosso do Sul, quer dizer, isso tem que ser repensado inclusive pelo governo federal, e claro, numa troca de experiências com as Forças Armadas. Muito bom, governador. Muito bom. Governador, dentro dessa linha, não mais de segurança, o senhor falou há pouco
que os governadores têm se reunido, têm trocado experiências. Eu estou entendendo que na sua percepção, no seu propósito, há uma concertação nacional de governadores, seja de esquerda, de direita, de centro, não importa do ponto de vista ideológico, mas que pensem o Brasil com um propósito de melhorar a qualidade de vida e construir uma melhor cidadania para todos. O senhor acha possível, já para o ano que vem, que é um ano eleitoral, nós encontrarmos esse senso comum entre os políticos nacionais de buscar uma saída que nos possibilite retomar o crescimento, a tranquilidade, a paz social nesse mundo tão conturbado que a gente tem vivido? Presidente, eu penso que sim. Hoje já existe um ambiente muito saudável entre os governadores. O COSUD, que é o Consórcio Sul e Sudeste, é um exemplo disso. Nós temos ali políticos que pensam parecido e também não tão parecido nas questões políticas e ideológicas, mas que pensam os seus estados e trocam experiências. Eu tenho hoje, está aqui o Nicolas, que é o chefe da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho hoje ferramentas que foram desenvolvidas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, que foram cedidas para o Estado do Paraná na área de tecnologia, que nós usamos para melhorar a nossa administração pública. Nós temos convênios, por exemplo, como o Paraná fez com o Rio de Janeiro, que é o Casa Fácil Paraná, que o Rio de Janeiro pegou essa mesma metodologia que nós criamos no Estado para ampliar a construção civil para casa própria. Nós fizemos com o Rio de Janeiro e com mais 16 estados. Então, existe hoje um ambiente muito saudável entre os governadores e alguns prefeitos de realmente pensar um novo Brasil, e acho que nós estamos num bom caminho nesse sentido, para que a gente possa apresentar uma ou mais alternativas para 2026, para que a gente possa apresentar um Brasil que olha para o futuro. O país ainda fica olhando muito para o passado. Nós estamos discutindo Guerra Fria, ditadura. Coreia está olhando tecnologia, inteligência artificial, robótica, soluções de energia limpa. Então, acho que cabe à nossa geração, e quando eu falo geração, não falo questão de idade, mas de visão de mundo, poder implantar tudo isso no Brasil e se juntar. Eu digo lá no meu estado que eu não fico discutindo ideologia, eu discuto metodologia. O que está dando certo no mundo que eu possa trazer para cá? O que está dando certo na Alemanha, o que está dando certo no Japão, na Coreia do Sul, no Canadá, que a gente possa utilizar como boas práticas e fazer com que a gente possa crescer e se desenvolver. Então, acho que esse caminho está sendo construído e tem um bom ambiente político para a gente avançar. Muito bem. Governador, agora uma última pergunta, mas antes de eu fazer essa última pergunta, por serviço do almoço, eu queria registrar a presença entre nós do desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que muito nos honra com a sua presença, desembargador. Governador, eu não podia deixar de fazer essa pergunta, porque o senhor sabe que agora nós estamos no momento prestes a sofrer o impacto do tarifaço americano aqui no país. E o que o senhor tem feito lá no Paraná? Como é que o senhor está organizando o Paraná? Porque eu sei que o Paraná é um grande produtor de insumos que são exportados para os Estados Unidos. Eu imagino que a nossa querida Klabin vai sofrer alguma coisa. Eu ontem estava conversando isso com a Maria Silvia. A Maria Silvia me falava, olha, os engradados dos caras que produzem a manga, é tudo feito de madeira. Então, as fábricas de engradados de madeira, de manga, além do exportador da manga ser impactado pelo tarifaço, o cara que produz a caixinha de madeira, que vai botar a manga dentro, que é um pequeno produtor, às vezes, aqui do interior do Paraná, também está sofrendo. Como é que o senhor tem analisado isso? Como é que o senhor pensa que o Brasil pode se organizar para reduzir o impacto desse tarifaço, se ele de fato vier a acontecer, e como o Paraná está se organizando? Olha, presidente, primeiro eu torço para que o governo federal mande o chanceler para os Estados Unidos o quanto antes para fazer uma negociação, né? Já se passaram 15 dias, a gente não viu nenhum brasileiro pisar nos Estados Unidos para tentar sentar na mesa e fazer essa construção comercial. Eu acho que o momento agora é de tirar a política e colocar a diplomacia na mesa.
E o histórico da diplomacia brasileira é um histórico vencedor. O Brasil é uma das grandes referências no mundo na construção de soluções comerciais, historicamente. Então, o Itamaraty tem muita experiência, e eu espero que rapidamente alguém do Itamaraty vá aos Estados Unidos, porque não é colocando vídeo na internet, fazendo brincadeira, que vai solucionar esse problema, que é sério. Agora, nós temos lá alguns setores que podem ser afetados, que é o setor, por exemplo, de madeira, derivados de madeira de reflorestamento, onde o Paraná é o número 1 no Brasil, desde a celulose até compensados de madeira, que nós exportamos muito para os Estados Unidos. Nós temos o setor de cerâmica branca, que é a linha branca de cerâmica, que produtos mais ligados à questão de banheiro, cozinha, que é muito exportado. 2 empresas grandes do estado que pode ter ser afetada, e a produção de laranja nossa, que nós somos o segundo no Brasil, muito distante de São Paulo, mas somos o segundo colocado, que uma parte disso é exportada, é muito mais mercado interno essa parte de laranja. Nós estamos conversando com o setor produtivo, eu tenho falado com o setor da indústria, o nosso secretário da Fazenda, também a Invest Paraná, que é aqui representada pelo Eduardo Bequim, que fala diretamente com o setor, buscando construir algum tipo de solução, que aí é incentivo fiscal, financiamento, postergação de parcelas de tributárias, mas o que vai solucionar mesmo é uma negociação comercial. E a gente leva muito para a questão pessoal, os Estados Unidos estão contra o Brasil. O presidente americano fez isso contra o mundo inteiro. O Japão já foi lá, já solucionou, a Filipinas foi lá, já solucionou, a Índia foi lá, já se acertou, a China está se acertando, o Brasil tem que ir lá e se acertar. É uma relação comercial, a gente não pode ficar ferido, é o imperialismo contra os brasileiros, não é isso. Acho que se a gente parar de falar de desdolarização do comércio, vai ajudar bastante, mas se a gente mandar alguém também do Itamaraty lá, para sentar na mesa e construir uma solução, eu acho que essa é a solução mais inteligente e mais rápida para poder solucionar essa questão tarifária, que é contra o mundo inteiro, não é só contra o Brasil. Muito bom, governador. Bem, antes de darmos por finalizado esse nosso bate-papo, eu queria convidar aqui o nosso secretário da Casa Civil, Nicola Missioni, para, em nome do governador, saudar o governador do Estado do Paraná conosco. Por favor, Nicola. Onde você quiser, aqui no púlpito. O púlpito é bom que quem mostrar que está com agilidade, né? Boa tarde a todos, plateia de amigos, presidente Josier, governador Ratinho. Em nome do governador Cláudio Castro, governador Ratinho, dizer que é uma honra receber o nosso Estado, esse Estado é seu. E como a plateia, como todos os amigos aqui viram e ouviram, nós temos aqui um exemplo de homem público, um exemplo de gestor público e de político de uma nova geração, independente da idade, mas com ideias novas, que pensa políticas públicas com responsabilidade. O governador Ratinho Júnior colocou aqui bons exemplos de desburocratização, de respeito ao empreendedor, que paga as contas do poder público. São vocês, empreendedores, que, no fim da linha, pagam os impostos que geram, que fazem com que a máquina pública rode, e aquilo que é fundamental e deve ser o primordial de uma máquina pública, segurança pública, saúde, educação, possa ser bem emprestada. O governador Ratinho Júnior tem 2 mandatos à frente do governo do Paraná. Espero que esse ciclo, ao se encerrar, o leve para voos mais altos. Eu acho que o Brasil precisa de homens assim, e acho que todos os empreendedores do país clamam por momentos melhores do país, por ciclos melhores, em que mais do que gestão, mais do que um governo que pensa nos próximos 4 anos, nos seus mandatos, pensem como o governador Ratinho deixou no estado do Paraná, legado. Parabéns, governador. Bem, eu então dou por concluído esse bate-papo. Eu queria dizer mais uma vez e reiterar que foi um imenso prazer recebê-lo.
uma honra para a Casa de Mauá ter a sua presença entre nós, mostrando que existe inteligência viva no setor público brasileiro, e o senhor representa o que há de melhor nessa inteligência viva do setor público, mostrando com as suas ideias de forma muito claras, muito objetivas, tudo que tem sido feito no estado do Paraná, e eu tenho certeza que, igual o senhor, outros governadores têm o mesmo desempenho, e nós teremos muito prazer em recebê-la todos aqui nos próximos meses, conhecendo as experiências dos demais estados. Esse é um momento muito importante para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está com esse clamor de se desenvolver como um estado empreendedor, como um estado inovador, como um estado capaz de transformar pela via digital o mundo para um ambiente de maior modernidade, maior eficiência, maior eficácia, e eu fico muito feliz. Estou muito feliz. O dia de hoje foi um dia muito importante para a Associação Comercial do Rio de Janeiro, e eu queria lhe dar, se eu fosse lhe dizer uma coisa com maior intensidade, se eu fosse governador de Tocantins, eu diria assim, eu não daria uma salva de palmas, não. Eu daria o Tocantins inteiro para o senhor. Obrigado, obrigado. Agradecemos a presença de todos e convidamos para o almoço.